Alerta virtual, dicas e alertas de como devemos tratar os animais de estimação e os animais em geral. Inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo. A boca também é grande e os olhos ficam muito abaixo da cabeça. O peixe carpa representa espécies que são muito importantes na pesca esportiva porque são grandes, fortes e conduzem uma boa briga. Além disso, os indivíduos são relevantes à aquicultura porque conseguem se desenvolver bem em cativeiro. A carpa comum possui boca pequena sem dentes verdadeiros, rodeada de barbilhões curtos. Alimenta-se de vegetais e outras substâncias. Os machos são geralmente distinguidos das fêmeas através da barbatana ventral maior. Sua coloração varia do cinza ao prateado. Portanto, nos acompanhe ao decorrer deste vídeo e saiba todos os detalhes sobre a carpa. O peixe carpa é uma espécie muito marcante devido às suas cores radiantes, que incluem principalmente laranja, vermelho e branco. Inclusive, em alguns deles se vêem manchas pretas. As carpas podem tornar-se muito grandes, atingindo 1 metro de comprimento ou, em casos excepcionais, até 2 metros de comprimento. À medida que crescem, podem pesar entre 10 e 45 quilos, dependendo da fase em que se encontram. Carpa comum, carpa húngara ou carpa espelho. Quanto às características corporais, cabe citar a boca pequena e também os barbilhões curtos. O peixe consegue alcançar 1 metro de comprimento total e sua cor varia de prata a cinza. Esta espécie é original da China e neste país, é tida como símbolo principal da honra chinesa. Também é importante citar o uso na piscicultura e no comércio alimentício, pois a carne tem qualidade regular. De outro modo, cabe mencionar o peixe carpa do limo. Todos os peixes da espécie possuem um formato alongado no corpo, boca terminal, bem como lábios firmes. Os indivíduos não apresentam barbilhões e a cor seria de um verde-oliva escuro que é sombreado a amarelo acastanhado nos lados, algo que nos lembra de seu nome vulgar. Aliás, as escamas são grandes e delineadas, tal como o ventre é claro em um tom que se aproxima de branco. Um ponto muito interessante é que a espécie tem um excelente crescimento ao observar que os jovens têm cerca de 20 centímetros na primavera e com a chegada do outono, eles apresentam 45 centímetros de comprimento total. Já os adultos medem cerca de 1 metro de comprimento, mas os maiores exemplares têm 2 metros e até 45 quilogramas. Também é ideal que você conheça a carpa cabeçuda ou carpa cabeçadura. Esta espécie representa um dos peixes mais explorados na aquicultura e por isso, a produção mundial é de mais de 3 milhões de toneladas anualmente. A produção tem mais importância na China e dentre as características do animal, cabe citar sua cabeça grande e a ausência de escamas. A boca também é grande e os olhos ficam muito abaixo da cabeça. De outro modo, a coloração se baseia em um tom de cinza prateado e o comprimento médio dos indivíduos seria de 60 centímetros, apesar de alguns exemplares com até 146 centímetros e 40 quilogramas, já tenham sido capturados. Assim como a carpa do limo, a carpa cabeçuda também tem um crescimento rápido, o que torna ambos fundamentais na aquicultura. Outro ponto interessante é que esta espécie seria filtradora, alimentando-se de zooplâncton, fitoplâncton e detritos. Por fim, há o peixe carpa preta. A espécie também atende por barata chinesa, e seria a única do gênero de modo geral. O comprimento máximo é de 1,8 metros e o peso, de 35 quilogramas. Porém, é comum que o bicho alcance somente 1 m. E bem como a carpa cabeçadura, vale mencionar que a carpa preta é considerada um dos 4 famosos peixes domésticos de importância cultural. Na China, as espécies são usadas na policultura há mais de 1000 anos e nos Estados Unidos, elas têm por nome carpas asiáticas. Dessa forma, a espécie tem a carne mais cara entre os 4 peixes por ser a mais rara, tendo uma distribuição restrita. É um peixe vertebrado que possui um corpo semi-robusto que se torna mais esguio nas pontas. Tem uma boca pequena. A barbatana do seu corpo distingue-se por ser alongada e afundada, assemelhando-se à fecal com o espinho fechado. Suas escamas são finas e longas, quanto à barbatana ventral do macho, é ligeiramente mais longa que a da fêmea. O peixe carpa vive aproximadamente 30 anos de idade, embora alguns de seus espécimes existam há décadas e tenham conseguido viver até os 65 anos de idade. Este peixe vertebrado tem uma saúde mais frágil quando é doméstico, o que se evidencia sobretudo na sua relação com a alimentação.
Quando se sente mal, pode afastar-se dos outros peixes com quem convive para comer, eles não têm apetite ou parecem cansados. Deve-se notar que por ser mais fraco, é possível que contraia doenças parasitárias. Carpa é ovíparo e geralmente desova na primavera e início do verão, dependendo do clima. Eles separam-se em grupos nas águas rasas para desovar. As carpas preferem águas rasas com densa cobertura de macrófitas. Os machos fertilizam os ovos externamente, que as fêmeas espalham por macrófitas de uma forma muito ativa. Uma fêmea normal, cerca de 45 centímetros, pode produzir entre 300 mil a 1 milhão de ovos durante a época de reprodução. A reprodução do peixe-carpa ocorre uma vez por ano, na época entre o final do inverno e o começo da primavera. As carpas são animais vertebrados que atingem a fase reprodutiva aos 4 anos de idade. No entanto, deve-se notar que alguns desses peixes começam a se reproduzir quando mal atingem os 20 centímetros de comprimento. Eles geralmente começam sua reprodução na primavera e terminam no verão aproximadamente. Embora o macho amadureça antes da fêmea, isso fertiliza a fêmea externamente, fazendo com que a fêmea coloque até 1 milhão de ovos. Pequenos tufos crescem uniformemente a partir do macho, que cobrirão a cabeça do peixe-carpa. Da mesma forma acontece nas nadadeiras que ficam na altura do peito. Os tufos têm textura áspera, mas auxiliam a mãe na tarefa de desova, que costuma ocorrer em maio. É um processo muito curioso, pois o macho se esfrega na parceira para que a fêmea solte seus filhotes. Depois que os ovos eclodem, eles se prendem às plantas ao seu redor. Normalmente são liberados 100 mil óvulos para cada quilo de peso que a mãe tem. Após a desova da fêmea, o macho carpa tentará fertilizar os óvulos com seu esperma. Uma tarefa que não é fácil, devido às correntes que existem nessa altura. Também é difícil devido aos predadores e, de fato, os próprios pais costumam comer muitos de seus filhotes. Depois que os filhotes deixam a mãe, eles eclodem em apenas 4 dias. Eles são difíceis de ver, pois se escondem entre a vegetação aquática. Aproveitam para se alimentar de pequenos insetos, minúsculas algas e pulgas marinhas. A dieta inclui os pequenos animais e outros detritos do fundo. No entanto, alguns indivíduos podem comer vegetais. Se a carpa mantiver uma boa alimentação no local onde vive, é muito provável que ultrapasse os 8 quilos. Eles não exigem muita comida, e sua dieta pode ser bastante variada em relação a outros tipos de peixes. Comem, por exemplo, formigas, vespas, libélulas, plâncton, algas, moluscos, plantas náuticas e minhocas. Além disso, sua dieta inclui vegetais, que reduzem as doenças do estômago e da bexiga. É de grande benefício para eles porque estimula o crescimento dos peixes e é muito útil para a pele, pois melhora o tônus. Quando são peixes domésticos, é importante incluir uma variedade de mingaus e vegetais em sua dieta, que lhes dará intercalando de forma adequada e alternada, para evitar que enjoem. Quando o peixe-carpa é exposto a baixas temperaturas, ele só precisa de comida uma vez a cada 2 ou 3 dias, mas se as temperaturas forem altas é o contrário, já que precisa ser alimentado 2 ou 3 vezes ao dia. A distribuição dos animais pode variar conforme a espécie entenda. Em primeiro lugar, a carpa comum consegue tolerar a maioria das condições, mas prefere grandes corpos de água lenta ou parada. Os sedimentos vegetativos macios também são bons locais para a espécie, que pode nadar em cardumes com mais de 5 indivíduos. Portanto, o animal está em todo o mundo e a temperatura ideal da água seria entre 23 e 30 graus Celsius. Também conseguem sobreviver em águas com temperaturas altas, baixas ou que tenham um baixo nível de oxigênio. Já o peixe-carpa do limo é nativo da Ásia Oriental e a distribuição se resume ao norte do Vietnã até o rio Amur, na fronteira Sibéria-China. Na China, a espécie serve para a alimentação da população, como também houve a introdução em países da Europa e nos Estados Unidos para o controle de ervas daninhas aquáticas. A carpa cabeçuda também é nativa dos rios e lagos que ficam no leste da Ásia e a distribuição inclui desde o sul da China até o sistema do rio Amur. Além disso, foi introduzida nos Estados Unidos, local em que o animal é invasivo porque compete com espécies nativas. Para encerrar, a carpa preta tem uma distribuição restrita aos países da Ásia, por isso, o principal uso seria na alimentação e medicina chinesa. Muitas pessoas os criam como animais de estimação, principalmente no continente asiático, já que esses peixes vertebrados podem se tornar muito amigáveis e afetuosos.
Eles até reconhecem seus donos, se passaram algum tempo com eles. Por esta razão, muitas pessoas estão dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro para obtê-los. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.